Ai, ai, bom, aguardando. Sejam bem-vindos aí. Topou. Abraço. Estamos aguardando aqui. O mestre Peixinho já está preparado, já vai chegar a qualquer momento aí. Peixinho, beleza. Bom. Todo dia nós vamos aprendendo alguma coisa aqui, né? Beleza? Esse peixinho moreno. Bom, antes de mais nada, eu quero agradecer aí o pessoal que já está entrando, aos amigos, né, que às vezes estão me seguindo no Instagram, e aos amigos do Mestre Peixinho que também vão participar aí. Hoje a entrevista é com o mestre de capoeira, meu amigo, né, Peixinho Moreno. Ele já está aí já, beleza? Então o pessoal que me segue aí, que não é da capoeira tal, só estou adiantando que a conversa hoje é com um mestre de capoeira, meu amigo lá do Rio Grande do Sul. Ele já está aí e já pode dar um olá aí pro pessoal, mestre. Opa, boa tarde, Gambit, imparável, né? Eu sou teu fã aí, um grande lutador do MMA, sempre defendendo a capoeira, aí, sempre na frente com a bandeira da capoeira e do Grupo Muzenza. E do Grupo Muzenza. Boa tarde aos amigos, boa tarde aos camaradas que estão aí para assistir essa live. Mas beleza. Então, mestre, como eu tenho falado, né, já essa é a terceira prosa que eu estou fazendo, e é uma coisa sem compromisso, é um bate-papo, né, aproveitar aí o horário é às 14 horas justamente para pegar esse pessoal aí que está em casa, né, mais uma opção aí para usarmos as redes sociais, né, e as perguntas já estão praticamente prontas aqui, mas nós vamos desenvolvendo aí o jogo conforme as falas aqui. Mas antes de mais nada, né, eu gostaria que o senhor se apresentasse aí, senhor Paulo Ricardo da Silveira Silva. Exato, né? É difícil descobrir o nome de um capoeirista. Aí, Paulo Ricardo da Silveira Silva, nascido no 10/4 de 1965. Mestre, o seu áudio está um pouco baixo. Ah, o áudio está baixo? Isso. Tá. Melhorou agora? Melhorou. Fale-me para nós, então, quem é o mestre Peixinho? O mestre Peixinho é um cara simples, né, da capital de Porto Alegre, onde começou a capoeira muito cedo, aos 13 anos de idade. Na realidade, eu praticava skate na época, eu era skatista, cabeludo e tal. É um dos motivos do apelido também, né, que a gente vai chegar lá. E um colega da escola me via andando de skate, fazendo manobras, andando de cabeça para baixo, fazendo saltos. Perguntou para mim, pô, tu não quer fazer capoeira? Mas eu tenho um irmão mais velho que eu, já tinha praticado capoeira, meu irmão, com o mestre Vadinho, que estava aqui. Nossa. Eu não tive interesse na época, era muito novinho. E aí, por insistência desse colega, eu fui assistir uma aula do mestre Paulinho Mato Grosso. Aí o mestre convidou para fazer uma aula, eu fiz uma aula e ali estou até hoje, aí, mais de 40 anos, praticando capoeira e no Grupo Muzenza. Sempre. O mestre Paulinho Mato Grosso, que já era da Muzenza. O mestre Paulinho Mato Grosso, sim, foi o primeiro formado mestre pelo mestre Burguês. Nossa, olha só. Mas... o primeiro a ser formado mestre pelo mestre Burguês foi o mestre Paulinho Mato Grosso, que foi quem trouxe a capoeira do Grupo Muzenza aqui para o Rio Grande do Sul. Ah, entendi. O mestre Paulinho Mato Grosso aprendeu com o mestre Burguês e depois Sim. Foi morar aí no Rio Grande do Sul. É isso? Exato. Ele veio estudar, fazer faculdade de engenharia aqui.
e acabou nos ensinando a capoeira. Ah, entendi. O senhor falou do mestre Vadim, mas tinha mestre Vadim para todo lado também, porque ontem o contramestre Salsicha falou que também treinou com o mestre Vadim. Será que era o mesmo, pô? Rodava tudo? Não sei se é o mesmo, né? O mestre Vadim esteve aqui no início, até o meio, talvez, da década de 70. Ah, Ele tá. ensinava a capoeira e uma das características dele é que ele usava uma boina na cabeça. Ah, tá. Mas é brincadeira, eu acho que não é o mesmo. Pode ser que não. Bom, mas eu fiquei sabendo que o senhor, igual ao Jean-Claude Van Damme, praticou balé clássico também para melhorar o alongamento aí na capoeira. Como é que é essa história? Esse é um outro segredo que poucas pessoas sabem, né? Talvez tu saiba e algumas pessoas mais próximas a mim. Pois é, aconteceu sim. Foi na década de 80. A gente que sempre amou a capoeira, fez com coração, sempre procurava um diferencial, procurava alguma coisa para melhorar o seu jogo, o seu nível. E eu encontrei no balé clássico uma forma de postura e de alongamento que eu vou dizer que na época a capoeira não me proporcionou. Até porque na época era uma outra forma de treinamento, era uma outra forma de exercício. Sim. A própria educação física não era o que é Associada, hoje. né? E como eu tinha uma academia, e nessa academia tinha balé clássico para crianças, eu recebi um convite, inclusive, da professora de balé. E isso foi longe porque eu acabei até fazendo demonstrações em teatro, dançando balé clássico. Olha só. Então o senhor sempre esteve envolvido assim com atividade física, né? O senhor sempre gostou. Com certeza, sempre gostei. Foi o skate, a capoeira, o skate, a capoeira, o balé, né? Exato, exato. Mas a capoeira que me fascinou, a capoeira que me deu o que eu tenho hoje, muitas das características que eu tenho, posso dizer que é por influência da capoeira também. Entendi. Bom, com 2 anos apenas de prática de capoeira, o senhor já estava indo para Curitiba, né? Já estava viajando, né? Parece que foi no simpósio de capoeira. Como é que é? Fala essa história para nós. Eu participei do primeiro simpósio sul de capoeira que teve em Curitiba. Qual foi o ano? 1980. Ah, tá. Inclusive tinha uma organização na época existia muito PX, rádio amador. Sim. E eu tenho um certificado naquela época, assinado pelo mestre Burguês, Olha. falando também dos radioamadores. Se não me engano, era o mestre Bando, que era radioamador, e tinha um grupo de radioamadores que se envolveram lá naquela época na capoeira. 1980. Foi um excelente evento, aquilo ali, a gente volta para casa cheio de gás, cheio de entusiasmo, cheio de vontade de treinar e progredir na capoeira. Poxa, e o senhor tinha 15 anos só, 15 para 16, né? Então, 15, 16 anos, né? Eu sempre andava aqui com o mestre Nino, foi o cara que me levou para muitos lugares, aí, por eu ser menor, mas na época a gente viajava, a gente conseguia viajar, hoje é mais complicado. E como que era a capoeira naquele tempo, lá no Rio Grande do Sul, em especial, né? No final de 70, início dos anos 80, como que era a capoeira lá? O senhor sendo ainda uma criança, 13 anos, entrando em uma academia de luta, de arte marcial. A capoeira naquela época, eu vou dizer que era bem diferente do dia de hoje. Eu posso até acrescentar aí, arriscar dizer que se os treinamentos fossem iguais ou similares aos treinamentos que o mestre Paulinho Mato Grosso passava, acho que teriam poucos mestres hoje na capoeira, no sentido de falsos mestres, entendeu? Porque ali aguentava quem realmente queria, quem realmente podia, né? O treinamento ali, não tinha uma roda que não levasse um galopante, não tinha uma roda que não levasse uma queda bentada, um martelo, um esporão. Sim. Até nós estamos no nosso grupo de mestres aqui, formados pelo mestre Paulinho. Temos aqui uma característica, acho que o mestre Suárez, se não me engano, talvez o mestre
Grego, isso ele vai poder confirmar, mestre Nilo, todos eles têm a marca do mestre Paulinho, que é um esporão, 4, 5 pontos aí, que era o que deixava o gaúcho mais raçudo. Então essa era a diferença, né? Não quero dizer que hoje não tem a gente que faça isso, nós temos sim. Não posso generalizar, mas falando de modo geral, as coisas estão bem diferentes. Né? Então, as pessoas não pensavam, não queriam ser mestre. As pessoas queriam jogar, treinar a capoeira, desenvolver a capoeira. Sim, sim. Esse era o objetivo. Naquela época, os treinamentos eram treinamentos de luta mesmo. Verdade. Até porque, né, eu acho que naquela época, aí, uns 20 para 30 anos para trás, não tinha essa comercialização, né? Acho que a pessoa nem pensava em viver de capoeira nos anos 70, 80. Queria aprender. Não existia de forma alguma. A capoeira não tinha toda essa divulgação, até em termos mundiais aí. A capoeira é reconhecida quase todo o país do mundo, vamos dizer. E ali quem tinha, era no Rio Grande do Sul, ali eram 2, 3, máximo 4 mestres, né, quando eu comecei a prática da capoeira. Hoje em dia eu fazia conta aí. Tanto que o mestre burguês é um pioneiro em vários segmentos assim da capoeira, né? Como o uniforme, os cartazes, os grandes eventos, né? O próprio mestre burguês do Grupo Muzenza é um pioneiro nesse meio, né? Com certeza, vai vir aí, se Deus quiser, o mestre burguês já falou até numa live, e eu já conversei com ele um ano atrás, um livro relacionado ao pioneirismo, a tudo que ele e o grupo de Muzenza fizeram pela capoeira, de inovações, né? Olha, que maravilha, que legal. Como camisetas em eventos, como logotipo, bordado, várias coisas que não existiam na época e foram criadas pelo mestre burguês, pelo grupo Muzenza. Que legal, que bacana. Bom, e o senhor, como gostava, né, de atividades físicas aí, o senhor participou de vários campeonatos, né? O senhor estava me falando aí. Inclusive, antes de o senhor falar sobre a sua participação nesses campeonatos, eu gostaria de saber quem chancelava esses campeonatos, porque havia já uma federação, a Federação de Capoeira, quem organizava? Os campeonatos eram feitos pela CBP, Confederação Brasileira de Pugilismo. A capoeira era ligada ao pugilismo porque não existiam federações. O pugilismo, que é o de boxe. De boxe, organizado. Então, era o boxe que organizava a capoeira. Meus certificados, minhas medalhas, tem tudo o símbolo da CBP, Confederação Brasileira de Pugilismo. Ah, sim. Esses certificados que eu tenho de competições a nível nacional, tem da CBP. Então, me fale das suas participações aí dos campeonatos. Aí, primeiro, parece que teve o Inter Muzenza, né? Como é que foi? Eu participei do segundo Inter Muzenza. O primeiro Inter Muzenza foi até em Porto Alegre. Eu fotografei todo o evento. Foi em 1981, se não me engano. Em 1980. O primeiro Inter Muzenza, que era onde reunia as academias Muzenza do Paraná, de Santa Catarina. Eu acho que era Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Que era onde existia Muzenza. E o senhor lembra com quem você competiu? Lembro. Meu primeiro Inter Muzenza, a minha final foi com um aluno do mestre burguês, que é falecido, que tinha um apelido de Folgado, né? E eu ganhei por nocaute. Valia nocautear? Valia nocautear. Foi 30 segundos de luta, eu ganhei de nocaute, de martelo, desmaiou, ficou apagado. E fale pra gente. gente. Era a diferença, né? Nós treinávamos para o contato. Entendi. E fale-me mais dos outros campeonatos aí que o senhor participou. 83, 84, 86. Participei do Campeonato Gaúcho de Capoeira aqui, também fui campeão gaúcho. Muito novo. O primeiro campeonato brasileiro que eu participei, na realidade, em 82, eu estava na praia e me convidaram para participar do Campeonato Brasileiro. Era janeiro.
Aí eu, não estou treinando para esse tipo de coisa, estou na praia e tal, assim, era na próxima semana o campeonato, aquelas coisas de capoeirista. Eu falei, não, próximo eu vou. Tá, não, agora nós não temos o peso pena, estamos precisando e tal. Mas próximo eu vou, não, próximo vai ter o Campeonato Gaúcho, aí vai ter a seleção e tal. Aí eu não fui, em 82. Aí eu, em 83, ganhei o Campeonato Gaúcho, estava treinando para a competição. E fui para o Campeonato Brasileiro. Então, as divisões de peso, mestre, dá uma travada aí. Era pena. As divisões de peso acompanhavam as categorias de boxe, então, peso pena. Era meio pesado e pesado. Não é? E eu era peso pena. Pesava pena, se não me engano, era até 63 quilos. Entendi. Aí em 83, eu era novo e disputei com o Mestrinho. É o Mestrinho. Na época ele era da Museanza, ele até estava no Mundial agora. Ah, é? O Mestre estava no Mundial. Ele era contramestre. Na época, eu era aluno, não me lembro que corda, terceira, quarta corda lá. E na época também era mais demorada, era mais difícil para adquirir as cordas. Sim. Também, né? E na terceira, quarta corda, eu fiquei 4 anos com a mesma graduação, 3 anos com a mesma graduação. O Paulinho fazia isso, vivia mesmo. Entendi. Queria sempre que o atleta dele tivesse 1 ou 2 níveis acima do que o atleta de outro grupo. Aí eu acabei lutando e empatei com o Mestrinho, e aí teve a prorrogação, por pontos ele me ganhou. O Mestre Nininho. Mestre, dá uma travada aí. Grande amigo meu, Mestre Nininho, que hoje mora em Portugal há muitos anos, fez a final com o Mestrinho. Ah, sim. Caramba, aí então... acabou que os dois foram desclassificados. E não teve em 83 campeão. Por quê? Porque os dois foram desclassificados. Como é que é? Repete de novo, mestre. Então, não teve porque não teve Deu uma pausada aqui. Repete de novo. Eu vi que o teu tá travando aqui para mim. Agora em 83, na final do Campeonato Brasileiro, foi o Mestrinho com o Mestre Nininho. Isso. Mestre Nininho de Portugal. Os dois foram desclassificados. Por qual razão? Lembra? Foi um excesso, olha só, hein? Excesso de agressividade. Os dois caíram na pancadaria geral e foram desclassificados. Nossa. Os árbitros chamam a atenção a primeira vez, na segunda, desclassificaram os dois, não houve campeão brasileiro em 83. Nossa. Aí eu disputei em 84, até o Mestrinho sempre fala comigo. Agora no Mundial ele falou várias vezes, pô, você se lembra, você me deu um martelo na cabeça, me nocauteou, não quis bater mais, eu levantei tonto. E eu, não, que isso? Nada. Então, eu fui campeão. Já com um rancorzinho no coração, né? Já com rancorzinho, não. Em 84 eu fui campeão, né? Ganhei dele por nocaute e tal. Eu disputei com o mestre Índio, que era também aluno do mestre Pogés. Ganhei a final do Campeonato Brasileiro. Caramba! Brasileiro. Então o senhor já foi campeão gaúcho 3 vezes? 2, 3 vezes? Quantas vezes? Fui campeão gaúcho, que eu participei. Depois, como eu ganhava o brasileiro, eu ficava com a vantagem de poder disputar o próximo ano. Entendi. Já era uma... Mas tinha o gaúcho que sempre tinha um atleta de reserva, vamos supor, assim, se tivesse uma lesão, alguma coisa, para substituir, né? Entendi. E aí, em 85, eu disputei, esse de 84 foi no ginásio Pedro Barioni, em São Paulo. Ah, sim. Ganhamos individual, eu ganhei, o Rio Grande do Sul ganhou por equipe. Em 85,
eu estava no Exército, né? Entrei em 84, 85 no Exército, onde eu também dei aula de capoeira no Exército, junto com o mestre Nino. Entendi. Em 1935, eu participava do PELOPS, que é Pelotão de Operações Especiais, e numa das manobras eu me lesionei logo muito perto da competição do Campeonato Brasileiro. Caramba! Eu não pude participar, chamaram aqui o mestre Tucano, aqui do Rio Grande do Sul, que me substituiu, foi vice-campeão. Nossa! Mas eu podia participar da competição de dupla, que era técnica, era um salto, era técnica. Entendi. Acabou que eu fiquei vice em dupla também, fui vice-campeão de dupla. Caramba, então durante os anos 80 o senhor era um competidor e me chamou de imparável. Você que era um imparável nos anos 80? Eu gostava muito. Em 86 eu também participei do Campeonato Brasileiro, que foi no Rio de Janeiro, em Nova Friburgo. Também é um outro irmão meu que sempre comenta quando eu vou nos eventos dele, no Rio de Janeiro, em Niterói. Mestre Fumê. Para quem conhece o Mestre Fumê, perdão, Mestre Fumê já foi do meu peso. Já disputei o campeonato com ele. Eu fiz a final do Campeonato Brasileiro de 1986 com o Mestre Fumê. Com o Mestre Fumê. Ganhei, fui campeão. Em 86 também, fui campeão individual, por equipe, fui vice-campeão de duplas em 86. O Mestre Fumê sempre comenta nos eventos dele, esse time ganhou lá na final e aqui em Nova Friburgo e tal. Então era isso, era muito legal, era muito bacana, a gente jogava, a gente lutava, mas éramos amigos como somos até hoje, tanto Mestrinho, sim. Mestre Fumê e tantos outros aí que a gente competia. Que bacana, então. Então o senhor já vem em competições já há muitos anos. Quando as pessoas estão falando de campeonatos de capoeira hoje, nos anos 80, o senhor já era competidor, já nato, né? Eu já competia. Inclusive, eu tinha meu personal trainer, que hoje é moda, né? Naquela época, ninguém sabia esse nome aí, né? Mas o mestre Nino era quem me treinava para as competições. E o que os seus pais achavam disso? De vocês viajar, competir e tal? Não, meu pai sempre me apoiou no sentido de que raras vezes eu me machuquei na capoeira. Lógico, eu tenho fotos aí com o nariz estourado e tal, aquela coisa toda. Mas eu chegava feliz, com a medalhinha ali, contente, pronto para treinar de novo. E não tive problema assim na família para praticar capoeira e para disputar, nem para viajar, né? Sempre, graças a Deus, eu sempre tive apoio para isso. E logo depois, eu viajei para a Europa depois. Sim. Então, aí o senhor passou os anos 80, né? Praticamente a década de 80 aí, aprendendo e competindo, só que ainda... Aí no final dos anos 80 o senhor decidiu ir morar na Europa. Exato. O que acontecia, né? Não posso dizer sobre hoje, mas o que acontecia com a gente que praticava capoeira na época, quando menino a gente tem sonhos, né? A gente tem sonhos, a gente tem objetivos. Sim. E a gente treina para aquilo, isso que é importante. A diferença agora, tem começado agora as competições. Então, antigamente a gente treinava para competição, a gente treinava para ser batizado, a gente treinava para ir a um evento, a gente treinava, a gente tinha um objetivo dentro do treino. Assim como a gente tinha objetivos na vida, eu tinha o objetivo de... Meu sonho era ser aluno formado de capoeira, que era cordel, na época nós usávamos cordel também. Entendi. Mestre Sanhaço, deu uma travada novamente. Sanhaço, travou. Eu mexo a cabeça para saber se ele está me vendo, até quando ele voltar a falar. O senhor pode repetir, mestre? Deu uma travada aí. Agora melhorou? Isso, voltamos. Então, aí o senhor... eu tinha o objetivo era ser aluno formado, que era cordel azul.
Isso. Aí conquistei a minha graduação, conquistei o Cordel Azul, era professor de capoeira, aluno formado, na época era isso. E aí vem o objetivo de ter um espaço, ter uma academia. Conquistei minha academia. Né? A gente tem sonhos, né? Eu tinha sonho de competir, de ser campeão brasileiro, que era o top, que era o máximo na época. Sim. Consegui ser campeão brasileiro mais de uma vez, inclusive. Depois o meu sonho foi ensinar capoeira fora do Brasil. Mas e eu fui atrás do meu sonho. Antes de ir para a Europa, o senhor abriu sua academia em Porto Alegre, é isso? Abri minha academia em Porto Alegre, aqui na Cidade Baixa, que é essa academia onde tinha capoeira, tá. balé, clássico, enfim. Aí, e depois foi para a Europa. Como que aconteceu a sua ida para a Europa? Fui para a Europa. Eu fui no dia 1º de janeiro de 1988. Eu saí do Brasil para a Europa. Fui para Londres, morei em Londres, morei um tempo em Londres. E, Nossa. por acaso, eu tinha contatos com alguns ingleses, enfim, estavam assistindo os campeonatos. Eles vinham para assistir campeonato brasileiro, e um deles, que se chamava James, e conversou comigo: ó, se for para Londres, poxa, eu tenho espaço, tem tudo e tal, não sei o que lá. E aquilo ficou também na minha cabeça, né, marcando aquilo. Era um gringo que estava aqui assistindo o campeonato? Um gringo? Era um gringo que jogava capoeira lá, praticava e falava muito bem português. Ele tinha treinado lá com o mestre Pança, que esteve lá. Eu acho que o mestre Pança é de Goiânia, ou de Goiás, se não me engano. Ah, sim. E aí eu fui, mas já tinha perdido até o contato do James. Aí tá. fui, morei em Londres, até assisti na live do Contramestre Salsicha aí, me identifiquei muito com o que ele falou no início, lá na chegada. A gente chega com uma passagem, eu cheguei com uma passagem que era da Lanchile, que era 2 meses. Então, Sim. ou seja, 2 meses, tu teria que voltar. Entendi. E aí passei muito trabalho no início, com certeza, né? Até conseguir trabalhar, não falava o idioma, toda aquela dificuldade que todo mundo vai, ou todo mundo ia na época, Sim. eu tive. E aconteceu o mesmo que aconteceu com ele. Chegou nos 2 meses ali, eu estava até sem emprego, com pouco dinheiro, gastava o espaço para morar. E aí acabou que no dia do meu embarque, eu acabei rasgando a passagem e agora eu tenho que me virar. O senhor pode repetir para nós, mestre? Deu uma travada aqui. Não, eu comentei que depois que se passou os 2 meses, né, não tinha muito dinheiro. O dinheiro que eu tinha eu guardava para o espaço onde eu morava e para alimentação. E aí acabou que, pensando com aquela passagem na mão, a única forma de não pensar mais nisso é rasgando o bilhete. Rasguei meu bilhete de volta e fiquei. E quando o senhor chegou lá, o senhor conhecia alguém ou levou dinheiro suficiente só para alugar um lugar para ficar? Não, nós conhecíamos sim. Eu, um amigo e uma amiga que era professora de balé da academia. Ah, tá. O irmão dela morava em Londres. Ah, sim. Mas quando a gente chegou lá, não deu muito certo, não. A gente alugou um espaço para ficar. Logo depois nos separamos, enfim. E aconteceu que eu encontrei o Michael Ray, que foi meu primeiro aluno. Ele tocava berimbau no metrô. Então eu escutei um som de berimbau no metrô e fui atrás daquele barulho. E eu estava com um amigo meu, que era um português chamado Henrique, que trabalhava comigo. E ele quem fazia a tradução, meu inglês era péssimo na época. Entendi. E aí foi meu primeiro aluno. Eu peguei o berimbau, ele pediu licença, eu peguei o berimbau, toquei um pouco, aí já saímos do metrô ali com ele mesmo, conseguimos um espaço. Ele chamou a minha primeira aluna, que foi a Lia, a Angli Lia, que era uma alemã, que morava em Londres. Foram os meus 2 primeiros alunos lá. E depois começou a aparecer o pessoal, eu comecei a dar aula de capoeira. Primeiro tinha que fazer um grupo, para depois poder apresentar a capoeira na rua, né? Sim.
Mas também eu conheci lá a Silvia, que ainda mora em Londres, que é mestre Silvia Basarelli. Foi uma pessoa incrível, me ajudou muito. Na realidade, nos ajudamos, porque nós precisávamos um do outro, né, para apresentações, para rodas e tal. Nos uníamos na época e fizemos um bom trabalho lá com capoeira. E a capoeira tinha uma receptividade boa, mestre? Lá as pessoas, os ingleses, os europeus recebiam bem a capoeira lá? Como vocês apresentavam ela? Na realidade, a capoeira, pelos ingleses, ela na época não era bem recebida, não. O inglês, na época, sempre foi... Eles eram pessoas fechadas. Eu acho que são ainda muito difíceis de entrar na comunidade deles, no grupo, em clubes, enfim, conversar e ter alunos ingleses. Eu tive muito pouco aluno inglês. Foram poucos mesmo. Meus alunos eram mais latinos, né? Eram franceses, eram italianos, espanhóis, portugueses. Lógico, eu tive alunos alemães também, e alguns ingleses, sim. Ah, sim. E depois que depois que firmou... Pode falar, desculpa. E tem a parte boa, né? E tem a parte ruim também, que são as decepções, né? Sim. Que acontece, né? Que acontece hoje em dia, aqui também lá acontecia. Decepções com brasileiros, eu tive uma decepção com um grande mestre, um mestre famoso até, que foi estudar lá, e eu trouxe ele para dentro da minha academia, para dentro das minhas rodas. Acabou que ele cantou meus alunos ingleses e tal, acabou levando parte dos meus alunos, assim, porque... Entendi. Mete um corte. É o famoso olho gordo, né? Exatamente. E mesmo que o senhor já estava dando as aulas de capoeira, o senhor ainda estava ilegal lá no país? Eu fiquei ilegal durante um tempo. Depois eu conheci um pessoal de um grupo chamado Kazimba, que é uma arte africana, uma arte marcial africana, através do Randy. E esse cara, através desse grupo, me contratou como professor de capoeira. Então, eu tinha permissão para trabalhar com capoeira. Entendi. Então, eu fiquei um bom tempo com a permissão para trabalhar com capoeira. Entendi. Em Londres. Logicamente que, na época, a gente não conseguia viver só de capoeira, né? Eu trabalhei lavando prato, trabalhei fazendo uma série de coisas de subemprego, como todos os brasileiros fazem por lá. Sim. E a partir daí, que já tinha os alunos, aí o senhor começou a rodar pela Europa. O senhor divulgou a capoeira por toda a Europa. Eu tinha já um bocado de alunos, aí um grupo chamado Oxumaré Dancing Drum me contratou. Esse grupo ganhava dinheiro do governo para fazer algumas apresentações e eles me contratavam, me pagavam mensalmente. Sim. E foi aí que eu organizei o primeiro festival de capoeira em Londres, levando o mestre burguês para lá, para dar workshops e participar do festival. Foi a primeira vez que o mestre burguês saiu do Brasil. A primeira vez... Foi para esse festival. Primeira vez que o mestre burguês foi para a Europa foi a convite do senhor. Exatamente. Foi eu que levei o mestre burguês para fazer esse festival de capoeira. E foi muito bacana, muito bem organizado o festival. Nós tínhamos lá a coletiva com a imprensa, com historiadores, nós ficávamos numa sala com umas 15, 20 pessoas fazendo perguntas sobre a capoeira, eu e ele. Então, logicamente ele era o convidado, respondia muito mais do que eu. Então, tinha mais uma pessoa fazendo a tradução também. Peraí, mestre. A primeira vez que o mestre burguês foi à Europa foi a convite do senhor, então, nesse festival. Foi isso? Exatamente. A primeira vez que ele saiu do Brasil foi a meu convite. Foi eu que levei o mestre Olha só. Para Londres. Continuava desbravando, então, né? Ele foi com workshop, ele foi com permissão de trabalho, tudo bem certinho, não teve problema algum para entrar no país. Legal. Inclusive, na matriz lá em Curitiba, na época, ele colocou aquele convite num quadro e colocou na parede. A permissão de trabalho dele na Europa, em Londres, na realidade.
Que E bacana. dali eu segui viajando, eu participei do segundo encontro europeu de capoeira em Paris, que foi organizado pelo China, que é do grupo Senzala, aluno do mestre Peixinho, saudoso mestre Peixinho, e tive a oportunidade lá de jogar com o mestre Peixinho, o mestre Sorriso, com o pessoal lá. Fiquei uma semana em Paris jogando capoeira. Até houve uma passagem bem interessante, né? Porque o meu apelido já era Peixinho Moreno. Sim. Eu era contramestre. Eu fui para lá em 86, eu recebi a graduação de contramestre. Eu cheguei lá como contramestre de capoeira. O mestre Peixinho já me conhecia, porque eu já havia visitado o mestre Peixinho lá em Copacabana, na academia dele. E o China não queria me apresentar como Peixinho, né? Porque estava ali o mestre Peixinho, que era o mestre dele, né? E falou para o mestre, como é que é e tal. Aí o mestre Peixinho, não, tu apresenta ele é o Peixinho Moreno. Eu sou Peixinho, ele é o Peixinho Moreno, eu conheço e tal, porque foi um mestre burguês que me colocou esse apelido, né? E aí ficou tudo na boa, me apresentou lá como Peixinho Moreno. Que legal. Jogamos capoeira, cantei, foi bacana, foi muito legal mesmo. E com essa... Daí, divulgando a capoeira pela Europa, o senhor chegou em Portugal, em Algarve, né? O senhor é o padrinho da capoeira de Algarve. Como é que é essa história? A história do Algarve é um pouco mais tarde. Aí, ainda quando eu morava em Londres, eu peguei eu comprei um motorhome e aí saí pela Europa, viajando e jogando, treinando capoeira e dando cursos, né? Porque na época não existia telefone celular, não existia todas essas redes sociais que a gente tem hoje. A comunicação era por telefone mesmo. Sim, ou carta, né? E eu tinha agenda, como todos tinham agenda, todos os alunos que passavam por mim, eu pegava endereços, enfim. E todo lugar que eu passava, Londres, por ser uma cidade universitária, os europeus iam, estudavam 6 meses, 1 ano e voltavam para os seus países. Entendi. E aí eu entrava em contato com os meus alunos, eles organizavam um workshop e eu ia dando aula e fazendo dinheiro. Fiz 3 meses isso, por toda a Europa. Eu dei uma aula em Setúbal em 1990. Setúbal? Uma aula em Setúbal, Portugal, E aí eu dei um curso para a Federação Italiana de Artes Marciais também, que eram só professores de artes marciais, era faixa preta de karatê, de taekwondo, de aikido, de kung fu, enfim. Eu dei um workshop para eles, eu tenho meus documentos, cartazes, fotos, tudo que eu fiz aqui guardado sempre. Então, eu dei lugar, eu viajei por vários países, fui para a Grécia, fui para as Ilhas Gregas, Iugoslávia, antiga Iugoslávia, né? Sim. Antiga Iugoslávia, Itália, na Suíça, eu tinha uma aluna chamada Ariane, dei aula também, enfim, rodei ali na França para o Paname, que era o mestre Beija-Flor na época, aluno do mestre Sombra, Sim. de São Paulo, Santos, que era a Senzala de Santos. Também dei aula lá na academia dele, em Paris. Enfim, a capoeira me levou para muitos lugares, graças a Deus. E o senhor ficou quantos anos na Europa morando? Porque hoje o senhor mora no Brasil, né? Sim, eu morei em Londres 3 anos, exatamente 3 anos. Não é? Em 3 anos eu fiz tudo isso aí. Aí depois eu fui para Portugal para um evento. Fui para Portugal para um evento e ali eu estava em Lisboa e quem morava no Algarve era o mestre namorado, que dava aula lá, e o atual mestre Canhão. E aí fui no evento deles, naquele ano, no outro ano voltei, fui no evento deles de novo, eu fui várias vezes, então eu batizei primeiros algarvianos, né? Tanto que eu batizei a Borrachinha, sou padrinho da
não é? Esses 3 grandes capoeiristas que ainda estão hoje aí, ensinando capoeira pelo mundo, são meus afiliados de capoeira. Olha, que legal. Com muito orgulho. E tantos outros que também, na época, treinavam, não treinam mais. E aí, tanto que eu fui nos eventos lá, o mestre namorado falou, olha, agora o mestre Teixeira vai ser o padrinho do Algarve. E ficou essa. Agora, eu estive no Algarve o ano passado, lá o pessoal ainda comentou, não, o mestre é o padrinho do Algarve. Para mim é uma honra e um orgulho, porque eu adoro o pessoal lá, eu amo de paixão aquela terra. Que bacana, eu vi mesmo umas postagens. Entendeu? Sim, sim. Tô ouvindo. E aí, o senhor viu que já tinha feito tudo que podia lá na Europa e resolveu voltar? O que deu essa volta ao Brasil? Bom, essa volta ao Brasil foi o seguinte, não é? Eu já estava 3 anos fora, praticamente sozinho, né? Lá a gente sente saudade até dos inimigos. Né? Hoje em dia é tudo muito mais fácil porque a gente se encontra a capoeira em todo o canto da Europa. Sim. Naquela época não existia capoeira, não tinha com quem treinar. Então eu ficava sem treinar, eu treinava sozinho e dava aula para iniciantes. Então era isso. E o resto era trabalhar. E você foi bem jovem também, né, para a Europa? Foi bem novinho? Eu fui jovem para a Europa. E trabalhava dia e noite, dava aula dia e noite, e sempre tinha um espaço e eu treinava sozinho, né? Fora de aula e de trabalho. Treinava nos parques, eu treinava em casa mesmo, era isso. Então, e em qual ano você retornou? Eu retornei no final de 1990. Eu cheguei em Curitiba direto para um evento que o mestre fez lá, que era os Furacões da Capoeira Mundial. Eu cheguei representando a Inglaterra. Foi um grande evento, inclusive ontem na live do mestre Paulão, lá ele comentou sobre esse evento, que ele jogou capoeira com o mestre Pugliese lá, e eu botei embaixo, eu também joguei. Tem um vídeo que roda aí na internet, eu jogando com o mestre Steve Mirim, naquela época. Então eu cheguei cheio de vontade, né? Não estava bem treinado porque não jogava com capoeiristas que sabiam jogar realmente. Sim. Mas estava com muita vontade de jogar. Então foi muito legal aquela volta ali, aquele evento foi maravilhoso, foi marcante para mim. E nessas passagens em Londres, o senhor deixou algum aluno trabalhando lá, deixou uma semente lá da capoeira? Ou as capoeiras foram depois da Muzenza para lá? O que acontecia na época, infelizmente, os capoeiristas, ou quem praticava o esporte, eles não tinham a fidelidade que existe hoje, né, de grupos. Entendi. Quando eu estava formando isso, foi exatamente no momento que eu comentei com um grande mestre aí, eu prefiro nem comentar nomes, né? Foi lá e quase que destruiu a metade do meu trabalho que eu tinha suado muito para conquistar ali, que os alunos tinham a mania de pagar por aula, eles não pagavam mensalmente. Então eles treinavam comigo, pagavam minha aula e treinavam com fulano lá no outro dia, que eu não dava aula, pagavam, treinavam com Beltrano, eles queriam muito treinar, eles não tinham aquela coisa de grupo. Então eu estava conseguindo inserir isso na cabeça deles, a fidelidade, como se fosse um time de futebol, eu treino nesse time, esse time é onde eu vou ficar sempre. Tal. Entendi. Então, o único fiel realmente que ficou lá foi o meu primeiro aluno, que foi o Michael Ray. Chamavam lá de Black Michael. Era um músico, um engenheiro músico que ganhava dinheiro também no metrô com berimbau e treinava capoeira. O que o senhor conheceu primeiro lá, inclusive. Exatamente, ele deu aula há algum tempo, eu frequentava a casa dele, ele frequentava a minha, e ele deu aula durante um tempo lá, e depois parou, depois continuou. Eu fui algumas vezes em Portugal, sempre que eu ia para Portugal, eu ligava para ele, avisando, Michael, eu vou estar em Lisboa. E ele ia para Portugal, ele foi lá 1 ou 2 vezes.
Legal. fazer o curso que eu dava, treinava e tal, e voltava para Londres. Mas ele não seguiu até onde eu fui com capoeira. Até meio que perdi o contato dele. Entendi. Bom, mestre, nós temos Então, 15 minutos ainda para bater um papo aqui. Então eu queria saber do senhor como é a sua vida hoje, né? Hoje o senhor vive em Porto Alegre, né? Como é a sua vida? Você trabalha com capoeira? Você tem outra profissão? Ou está aposentado? Como é a sua vida hoje? hoje eu vivo, hoje aqui em Porto Alegre, como todo mundo, eu estou em casa, viu? Sim, Tô em casa, nesse me período, cuidando, né? bastante álcool gel. Então, é isso. Verdade. Mas aqui eu tenho eu tenho uma pequena propriedade em Porto Alegre, onde eu tenho uma criação. Eu tive uma criação de cavalos, eu fazia doma racional e treinamento para provas. Aqui nós temos muitas provas equestres. E, Ah, e tá. eu treinava e domava os cavalos, né? Fazia um adestramento, ensinava cavalos a fazer algumas manobras e tal. Tem uma criação de ovelha, onde a gente vende Ah, que carne, legal. a gente processa a lã, o pelego, também vende o pelego, uma pequena propriedade onde a gente cultiva mel, a gente faz uma série de coisas aqui Isso para tudo render, sem, isso tudo sem parar com a capoeira, né? sem parar com capoeira, né? Ainda não cheguei na minha artrose de quadril, tem bastante coisa aí, né? A artrose de quadril que me tirou um pouco do cenário, mas continuei aí me especializando na musicalidade da capoeira, né? Onde eu dei o curso junto com o mestre Burguês e outros mestres aí, curso de formação de professores, só sobre a minha parte era musicalidade. Entendi. Bom, então, mas na verdade eu quis dizer que o senhor é um Mestre, travou aí. Deu uma travada. Oi? Oi? Parou. Beleza? Tá ouvindo? Deu uma ligação aqui. Ah, tá. Não estou te ouvindo. Oi? Tá ouvindo? Não estou ouvindo. Oi, mestre? Oi? 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 Tá me ouvindo? Eu estou. Tu tá bem baixinho aí, teu áudio. Mestre, tá ouvindo a gente? Tô ouvindo, baixo, mas tô ouvindo. Fala lá. Vou falar aqui pertinho. Então, na verdade, eu quis dizer que o senhor é um capoeirista que trabalha com equinos, né? Que trabalha na fazenda, mas o senhor não concluiu ainda. Não estou conseguindo te escutar, Gamet. Eita, só um minuto. O senhor... Tá ouvindo? Bem baixinho. Eita. Mestre, vai falando para saber se voltou. Tu tá me ouvindo? Eu estou. Ah, eu tô te ouvindo baixo também. Vai lá, fala aí, vamos ver se a gente consegue. O senhor é um capoeirista que trabalha com cavalos. É isso? Sim, trabalhei durante muito tempo. A artrose do quadril me tirou de cima dos animais, não é? Ah, entendi. Participava de rodeios, eu montava em cavalo brabo também. Entendi. Mas então, né, a vida de capoeira, o senhor recebeu a corda branca no último evento do Grupo Muzenza. Qual foi a sensação de ter recebido a corda branca do Grupo Muzenza? Fale pra gente da emoção, de toda a história aí, resumindo aqui em alguns minutos aqui, onde chegou para receber a corda branca de capoeira. Nossa, foi... A emoção é bem difícil de descrever, de falar. Fui com muito orgulho, muita honra. Não é? A gente deu sangue, a gente deu suor por esse grupo e pela capoeira durante tanto tempo. Nunca pensei, eu nunca imaginei que fosse chegar à corda branca, assim, não tinha essa preocupação. Quando eu vi, já estava ali, a gente começa a passar um filme da vida da gente, tudo que a gente fez, as participações da gente nas rodas, as viagens. Na época, viajava de trem para
de ônibus para todo o Brasil. Não tinha aquela coisa de viajar de avião, era de ônibus, dormia nas academias, no tatame, muitas vezes naquele tatame antigo de palha, fedorento, ou em carpete, mas estava feliz, estava fazendo o que gostava, que era a capoeira. Não tinha esse glamour. Aí, de repente, hoje, a né, gente mestre? começa... Alô? Não tinha esse Tá glamour, não tinha esse glamour, né? Aham. E aí, de repente, a gente começa a fazer viagem aérea, viajar para fora do Brasil, ficar em bons hotéis, ser muito bem tratado. E aí, quando de repente aparece o mestre dizendo, olha, chegou a tua hora, chegou a tua vez. Então, eu sinto muito orgulho, assim como meus irmãos que receberam a graduação. Sim. Todos eles muito competentes, todos eles com conhecimento enorme de capoeira, com tempo, todos eles maravilhosos, né? Então, para mim, foi sensacional. A gente fica no ar ali, a gente fica flutuando com toda aquela galera batendo palma, cantando com a gente, com os grandes mestres que participaram, que cantaram, que fizeram o evento junto com o mestre Burguês, a mestra criança também, que desenvolveu toda essa parte da nossa, vamos dizer, da nossa apresentação. Não teve ensaio, não, foi ali na hora, nós ensaiamos na academia no mesmo dia e depois fomos lá para o teatro e fizemos o que a gente tinha que fazer. E Sim. foi simples, foi bacana, todo mundo gostou. Foi sensacional, foi muito emocionante para mim. Eu quero desejar os parabéns aí, aproveitando a live aqui, já para dar os meus parabéns e dizer que não era uma surpresa, a gente sabia que haveria a formatura de cordas brancas, mas foi emocionante para todo mundo lá mesmo, naquele momento. Eu recebi, um dia anterior eu recebi a música que eu tinha que cantar, as duas músicas, e na hora, olha, eu vou cantar, eu sei cantar, não tem como dar errado, né? E acabou que eu fui, cantei, e foi tudo maravilhoso. Foi lindo demais. Mestre, nós temos poucos minutos, né? Os parabéns aí à sua formatura de corda branca, como eu já falei. E fale-me agora como está a quarentena, como está aí a vida, né? Nesse período atípico que vivemos hoje mundialmente, né? Muito obrigado pelas felicitações, né? A gente já via, na época a gente podia se abraçar, né? Nos abraçamos. Verdade. Sim, sim. Então, foi bacana. Muito obrigado mesmo. Bom, esse tempo de quarentena, a gente não tem outra coisa a fazer senão se cuidar. Eu tenho 2 idosos em casa, eu tenho um cadeirante em casa com 83 anos. Enfim, eu tenho uma senhora com 78, teve um câncer, já tirou um rim. Então, sou eu quem saio de casa, faço as compras. Sou eu que vou à farmácia, ao mercado e vou ao meu sítio lá, que é o meu retiro, que eu recarrego as energias. Sim. Eu vou organizar as coisas lá para as coisas não pararem. Lá não tem problema, não precisa álcool gel, não precisa máscara, não precisa se cuidar, porque é bem interior, assim, não é distante de tudo e de todos. Sim. Aí lá eu faço o que tem que fazer para render algum dinheiro aí. E a gente está torcendo para que passe isso. Sim. Como o contramestre Salsicha falou ontem, infelizmente já virou politicagem essa coisa do vírus, né? Sim. Mas se Deus quiser isso vai passar, e a gente vai poder estar junto, jogar capoeira, cantar, se abraçar, enfim. Com certeza. É essa vontade que a gente tem, que passe tudo e que deixe o mínimo de estrago na vida das pessoas, Sim. o mínimo de perda. É isso que a gente faz. A gente reza todas as noites para que as coisas fluam bem, para que o ser humano seja mais humano. E pense nos outros, não pense só em si. Sim, verdade, mestre. Inclusive, a gente, né, nós estamos nesse momento aqui, como eu falei, atípico, né, para todos nós, nesse período mundialmente, mas imagina mestre Pastinha e mestre Bimba, né, que nasceram ali próximo dos anos 1990, passaram por 2 guerras mundiais, a gripe espanhola, a recessão da década de 30. Imagina, e eles
né, viveram aí 70, 80 anos aí. Imagina eles, né, que não tinha rede social para se falar, eles e todos da época, né, os mestres antigos de capoeira. Exatamente, Guerra do Vietnã, eles passaram por tudo isso aí, né? Passaram pela crise dos Estados Unidos, que, enfim. Sim. Então a gente com certeza vai passar bem por essa também. A gente tem que cuidar dos nossos velhinhos, a gente tem que cuidar de nós mesmos para não passar para os outros. Verdade. Então é isso que a gente tem que fazer, não tem outra coisa. Isso está fora das nossas mãos aí, né? A gente não consegue lidar. A coisa é invisível. Exatamente. Bom, mestre, eu quero só pedir um momento aqui para agradecer aí primeiramente a todas as pessoas que acompanharam aí, que se acompanharam do começo ao fim, porque negócio de live o pessoal entra e sai, né? Mas quero agradecer a todos que estão aí. Hoje a conversa foi com o meu amigo mestre Peixinho Moreno, e pode dar as suas as últimas considerações, mestre. Olha, meu agradecimento ao imparável Gamet. Sigo assistindo teus vídeos ali, sou teu fã, já não canso de falar isso. Obrigado. É um cara que fez esse tanto de luta aí e continua lutando ainda, né? A gente não sabe como. Eu tenho uma prótese de quadril aqui, tenho o joelho estourado lá. E parabéns por essa energia toda, parabéns por representar a capoeira. Estarei sempre contigo nessas lutas aí, com a vitória ou com a derrota. Muito obrigado. Valeu, irmão. Emocionado. Obrigado pelo convite, por poder estar aqui, falando um pouquinho de mim, um pouquinho da minha vida. Agradeço também a todos os amigos, os camaradas que assistiram essa live. Espero ter contribuído com alguma coisa para vocês. Com certeza vou sair daqui sabendo um pouquinho mais, porque a gente conversando assim, a gente vai relembrando coisas e absorvendo outras. Então, obrigado aí. Obrigado, galera. Valeu, mestre. Tchau, tchau. E é isso aí, vamos nos cuidar com essa Covid aí, cuidar dos nossos, até passar isso e depois voltamos a vadiar, jogar capoeira, que é o que a gente mais gosta de fazer. Com certeza. Valeu. Valeu, tchau. Obrigado. Valeu, grande abraço aí, obrigado para todo mundo aí, hein? E é isso aí, pessoal. Para quem está aí terminando a live aí, né? Sempre tem alguns minutinhos aí, o Instagram dá os últimos 30 segundos aí. Desculpa aí, mestre Nelson, algumas pessoas que fizeram perguntas aí, mas é que a gente está fazendo 1 hora corrida para terminar tudo em tempo, tá? Aí eu aproveito, a pessoa fala dela mesma, eu tento cortar o mínimo possível, né? Fico às vezes até querendo falar, mas é rapidão e a ideia é essa, conversar com os mestres, prosa com os mestres e o contramestre Salsicha que está aí. Logo, logo chega nos contramestres e professores também, viu, filho? Quero falar com você, mestre Feijão, vamos marcar aí, viu, mestre Feijão? Todos os dias às 14 horas, galera. Grande abraço. Tchau, tchau. Axé. E se cuidem.